Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, estamos na companhia de uma pessoa que tem nome de Estado, particularidade que nestes tempos talvez seja não um desbloqueador e sim um detonador de conversas. Mas se assim for, Israel Campos, o nosso convidado de hoje, é a pessoa certa para desarmadilhar conflitos, com a diplomacia das palavras que desde os 12 anos começou a projetar na rádio, em Angola, país onde nasceu e, como alguém já escreveu, se habituou a pensar em voz alta. Tão audível que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convidou para integrar o grupo de jovens que reflete sobre o futuro de Portugal. Bem-vindo, Israel. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Tu cresceste entre jornalistas, a começar pelo teu pai, Graça Campos, uma referência no jornalismo angolano, e a política sempre esteve presente. Neste ambiente, tiveste de crescer muito cedo? Olá, Paula. Olá, Georgina. Na verdade, esta conversa já começou há algum tempo para os ouvintes e para as pessoas que nos acompanham, mas eu realmente antes gostava de dizer que é um grande prazer estar aqui. Eu acompanho o podcast, gosto muito das propostas que vocês têm trazido aqui para o programa, e então fico muito feliz de estar aqui e de estar aqui com vocês, né? A felicidade é nossa, completa. Eu também, cujo trabalho eu também admiro bastante. E achei muito interessante esta introdução, uma boa provocação. Não fosse eu, Paula Cardoso. Eu ia dizer exatamente isso. Não fosse Porque ela, Paula Cardoso. realmente não tem sido fácil este nome não tem sido fácil. Tanto, por exemplo, na Inglaterra tive que ter alterado na aplicação dos transportes, portanto, dos transportes privados, porque já me ocorreram duas circunstâncias em que os senhores do Uber cancelaram, portanto, a viagem. Eu no carro entrei, eles leem o nome e disseram não te vamos levar por causa do nome. Portanto, o clima é de tensão tão alta que realmente não tem sido fácil carregar esse nome, mas é o que é. Haverão coisas certamente piores a acontecerem no mundo, e então acho que esse seria dos maus menores. Sim. Teu crescimento. É o meu crescimento. Porque tu cresceste entre adultos a ouvir muitas conversas. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a minha infância? Eu cresci em Luanda, né, onde eu nasci. Do que me lembro, tive uma infância comum, feliz. Portanto, estudei na Escola São José do Cluny, onde, portanto, estudei desde a iniciação até o 12º ano. Portanto, as memórias que eu tenho são sempre de muita felicidade, infância, brincadeira, coisas comuns. Eu tenho muitos primos, portanto, também cresci com essa grande relação com os meus primos. Passávamos largos fins de semana em casas de tios, tias, avó. Portanto, também é uma grande memória que tenho. E depois, né, a partir então dos 12 anos, entra a rádio para a minha vida, e eu acho que passa também a marcar grande parte da minha infância, porque é a partir dessa altura que me começo a ver como uma criança que meio estuda, meio trabalha. E então tinha a semana toda na escola, e depois ao final de semana ia à rádio, passava o tempo na rádio, o sábado e ao domingo, porque era a altura em que nós fazíamos então o programa infantil, que eu era um dos apresentadores. Éramos três, na verdade, eu era um dos apresentadores. E cresci nisso, na rádio, e como devem calcular, também na rádio, para além do seio familiar, onde sim, cresci ao lado de muitos mais velhos e a ouvir muitas conversas já sobre o estado do país, já sobre a política,
e estas questões, e portanto na rádio a coisa só fica muito mais aguçada, porque cresço também no seio de jornalistas, né? Cuja a matéria-prima de trabalho é a política, é o estado do país. Então, tu cresceste a ouvir histórias, disseste, quem eram os contadores de histórias na tua casa? Ou na tua família? Bem, hoje quando eu olho para trás, eu acho que a palavra, essa coisa das histórias, sempre esteve muito presente na minha família e se manifestava de várias formas. Portanto, eu, por exemplo, lembro da configuração de irmos, sei lá, a um almoço de família, de acontecer uma separação natural, que eu, por acaso, nos dias de hoje, tento olhar de uma forma um bocado mais crítica e tentar compreender o que é que se passa, que é, chegamos a um almoço e, de repente, de uma forma muito natural, os grupos se separam entre as senhoras que ficam geralmente perto da cozinha, sei lá, a fazerem os trabalhos, né? Essa questão do trabalho de cuidado e de preparar, etc., que é sempre atribuído às mulheres, e os homens se reúnem, sei lá, à mesa, a verem jogos e etc., e há meio que o grupo das crianças. E eu me lembro que eu sempre naveguei um bocado entre o grupo dos adultos, né? Eu ficava aí, mandavam, vai buscar isso, vai fazer aquilo, e eu meio que ficava aí a ouvir o que se falava. Na altura havia uma norma que era as crianças não se metam nas conversas dos mais velhos. Na altura, né? Ainda deve existir, mas menos, não cortava a possibilidade de escutar. Portanto, não podíamos nos emitir um parecer, dar a nossa opinião, mas podíamos ouvir. E então eu acho que ter crescido nesse ambiente também foi muito estimulante e claro, eu acho que no seio da minha família essa coisa da criança não falar nunca foi tão rígida, portanto havia uma grande flexibilidade, tanto é que eu sempre me senti muito confortável. As pessoas perguntam, mas quando é que tu começas a falar e a ter essa desenvoltura, etc. Eu digo, acho que começo mesmo dentro de casa, porque nós perguntávamos. Portanto, a questão mais do que falar e de contribuir com o parceiro era a questão da pergunta. E sempre tivemos essa possibilidade de perguntar. E eu acho que essa questão, este elemento foi fundamental para também o desenvolvimento de uma perspectiva um bocado mais crítica sobre as coisas. E então nunca foi, disso não se fala. Às vezes perguntávamos e nos davam as respostas mais bizarras, mas às vezes aquele porque sim, porque não, não é? Exato. Ou porque sim, porque não. Ou não tens idade para compreender. Exato, mas no meu caso isso aguçava ainda mais o interesse. Claro, consigo imaginar. E que depois fui desenvolver também na escola, porque na escola muito cedo também entro para a questão do associativismo. Entrei para a Associação de Estudantes muito cedo, acho que tinha, sei lá, 13, 14 anos, quando entrei para a Associação de Estudantes. Eu acho que isto também ajudou a contribuir um bocado a essa questão dos porquês. E agora fizemos assim as duas, aquele momento de cor para lançar uma pergunta, mas a minha curiosidade é o que é que tu querias resolver aos 14 anos, quando de alguma forma te meteste aí nos movimentos? Bem, eu cresci numa escola católica, São José de Colonim, e portanto, como uma escola católica, tinha portanto o seu regulamento muito estrito em algumas questões. Nós, portanto, eu sempre estive naquela escola, nunca andei em nenhuma outra escola. Achava que havia algumas questões, né, que já conseguia fazer essa correlação entre essa escola é muito grande, terá alguns recursos. Não concebo, por exemplo, que o ar-condicionado da sala X não funcione. Coisas dessa natureza. E então, já nessa altura, nos mobilizávamos. E eu cresci com esse apelido de ser um troublemaker. Portanto, a minha mãe, e ela pode confirmar, sempre, desde muito cedo, era daquelas mães que, portanto, havia a reunião coletiva de pais e ela era sempre obrigada a ficar mais 10 ou 15 minutos porque a professora tinha que falar do meu comportamento. O Israel fala muito, o Israel incita as confusões, as pequenas revoluções, as confusões. Onde ele está, tem sempre as pessoas a falarem. Portanto, já tentamos tudo, já lhe trocamos de lugar, já lhe colocamos como delegado de turma, nada funciona. O Israel não se cala. E, portanto, a dada altura, eu comecei a sentir certo orgulho dessa atribuição. Portanto, não fiquei
revoltado nem nada, até comecei a gostar e comecei a querer fazer, honrar com esta atribuição que me foi dada como troublemaker. E então meti-me na associação de estudantes, que era na altura esse grupo de estudantes, alguns já mais velhos, uns finalistas, outros pré-finalistas, cuja a finalidade era exatamente, sei lá, advogarmos pelas questões que preocupavam os estudantes. E às vezes eram questões que hoje, olhando para trás, não eram tão graves, mas, sei lá, o baile de finalistas, que na escola de São José tinha que ser uma coisa mais comedida, porque é uma escola católica, tinha que ser um baile durante o período da tarde, etc. E nós olhávamos os nossos amigos dos colégios privados, faziam bailes à noite, já com toda a pompa e circunstância, etc. Então essas eram as questões que naquela altura nós fazíamos advocacia, mas fizemos algumas coisas já um bocado radicais, de fazer abaixo-assinados e coisas dessa natureza, desde cedo. Era o início desse espírito inquisitivo. Sim. Que, pelo menos no off, foi o que eu também fui captando antes de começarmos a gravar o episódio de hoje. Mas vamos recuar 2 anos. Como é que tu chegas à rádio com 12 anos? A história da rádio é uma história interessante porque, na verdade, eu vou parar a rádio exatamente por gostar de escrever. Portanto, a escrita, o interesse pela escrita, que se desenvolve de uma forma muito orgânica. Portanto, eu em casa sempre tive uma biblioteca, que no contexto angolano é um grande privilégio, que nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Mas eu cresci, portanto, numa casa que já havia uma biblioteca que era do meu pai, e, portanto, sempre muito incentivado a ler. E eu, portanto, como qualquer outra criança, queria estar a fazer outras coisas, achava uma chatice ler as aventuras de Ngunga do Pepe Tela, mas éramos obrigados a ler, não tínhamos alternativa, tínhamos que ler. E então acho que um bocado por causa dessa insistência surgiu um texto que eu na altura achava que era um conto infantil. E depois, este conto infantil, eu achava que era um grande livro que tinha de ser publicado, mas, sei lá, os meus pais não tinham muito conhecimento de qual seria o procedimento, de arranjar uma editora, etc. E então surgiu a ideia de falarem com alguém que trabalhava na Rádio Nacional de Angola, exatamente como coordenador de um programa infantil, que era o Kaluanda Pio. Então eu sou convidado ao Kaluanda Pio para ir falar do meu interesse pela escrita, aos 12 anos, e também pela pintura, porque já gostava de desenhar, etc. E então fui parar a esse programa por causa disso, então, onde concedi uma entrevista a falar sobre o meu interesse, que quero publicar, que preciso de apoios, etc. Meio que à procura de patrocínios naquela altura. E, portanto, na sequência dessa entrevista, que terá captado a atenção do produtor do programa, que é o senhor Joaquim Freitas, conhecido popularmente como Tio Kim, em Angola. Trabalhei com o Freitas. Exatamente. E ele me faz o convite. Diz que tinha gostado muito da minha desenvoltura no programa e convidou-me para ir voltando. Era um programa que historicamente tinha sido sempre apresentado por mulheres. Portanto, o Kaluanda Pio é um programa histórico, muito conhecido, e por lá passaram várias gerações de jornalistas e de locutores. E, portanto, achavam que precisavam de um rapaz para animar a equipe um bocado. E fui convidado e fui indo, portanto, primeiro numa fase muito experimental, depois como colaborador eventual. Lembro que o meu primeiro contrato tive que ir assinar aos Recursos Humanos da Rádio Nacional com a minha mãe, porque era menor de idade. E mesmo o segundo contrato, quando acho que já era um contrato efetivo, também tive que ir assinar com a minha mãe, porque era menor de idade. E depois fiquei na Rádio Nacional de Angola desde então. Puxa, assumiste uma relação séria, um compromisso muito cedo. Sim. Era mesmo uma coisa séria. No início, os meus familiares pensaram que era uma coisa lúdica, tanto é que não levavam muito a sério. Eu já levava muito a sério desde o início, e, portanto, por exemplo, a questão dos horários para mim eram importantíssimos, porque os nossos programas eram programas em direto. Tínhamos 1 hora ao sábado e 1 hora ao domingo. E em direto não há atrasos. Né? E naquela altura, e é por isso que eu considero que essa experiência na rádio tenha sido muito importante também para a minha formação pessoal e enquanto profissional, porque nós, portanto, quem chegasse atrasado não falava naquele dia. Ficava a assistir os outros a fazerem o programa. E então eu tinha sempre uma preocupação muito grande, porque já sabem, sábado em Luanda são farras e farras, a tia que fez anos, o primo que fez anos, etc.
e a tendência é esticarmos um bocado. Chegamos a casa muito tarde. À medida que ao domingo é difícil acordar. E eu desde cedo, portanto, se fôssemos a uma festa ao sábado, eu pressionava a minha mãe: olha, temos já que ir para casa porque disciplina. Amanhã o programa é etc. Houve uma vez que falhou, acho que tivemos um casamento, uma coisa do género. Porque o que é que acontecia? Portanto, aos domingos, a minha mãe e os irmãos iam para a igreja e deixavam-me na rádio a caminho da igreja. E houve um domingo em que eles não iam à igreja porque tinham voltado muito tarde de um casamento e não havia ninguém para me levar. E foi nesse dia que eu tomei a decisão de começar a andar de candongueiro para ir à rádio. Transporte público em Angola. Sim, né, com todos os elementos que envolvidos, com todas as preocupações, e até porque eu era menor de idade, mas não era nenhum caso singular, porque é o meio de transporte que grande parte da população angolana utiliza. E, portanto, eu entendi que aquele era um compromisso meu e que eu não podia depender das outras pessoas ou da disponibilidade das outras pessoas para começar a honrar. Então acho que isso foi aos 13, 14 anos, eu comecei a ir à rádio de candongueiro sempre que não tivesse alguém que me levasse. E eu acho que aí foi realmente quando eu firmei um compromisso mais sério para com aquilo que eu estava a fazer, porque eu entendia a importância daquilo. Portanto, primeiro era uma questão lúdica, mas depois eu sentia que as pessoas realmente ouviam o programa. Os pais tinham muito interesse que as crianças ouvissem o programa, porque achavam que aprendiam sempre alguma coisa. Importante na minha cabeça, era importante que nós, os locutores, apesar de sermos locutores infantis e aquela coisa toda lúdica, etc., mas havia ali uma responsabilidade importante e um compromisso de serviço público, né? Importante. E então acho que eu comecei a honrar com isso desde eu tenho logo uma curiosidade em relação ao conto que tu escreveste. Era sobre o quê e porque é que tu disses que achavas que era juvenil? Afinal não era? O conto que me levou à rádio? Sim. Era um conto que para a mente, hoje olhando para trás, para a mente de uma criança de 12 anos, era um bocado estranho. O conto chamava-se A Separação dos Pais da Ana. Era o título do tal livro infantil, que eu achava que era um livro infantil, que era uma história infantil, e que foi um bocado inspirado na história de um amigo que eu tive na realidade. Portanto, era uma história real de um amigo cujos pais estavam separados. E, portanto, eu meio que ia entendendo o drama que este amigo ia vivendo, porque dizia: hoje passei o fim de semana na casa do pai, hoje passei o fim de semana na casa da mãe, e todas aquelas quesilhas também envolvidas. E para mim era um mundo completamente novo, não tinha consciência nem noção disso, e dos desafios que as crianças com pais separados também enfrentam. E então eu decidi escrever um livro sobre isso. Eu não quis dar o nome do meu amigo, porque não quis nunca que ele descobrisse que estava a falar sobre ele, mas não quis expô-lo exatamente, mas escrevi realmente sobre uma menina que tinha os pais separados e como é que era essa vida de viver, de ter duas casas, de ter de viver duas vidas às vezes. E então foi sobre isso, que era o tal livro que me levou que nunca foi publicado, mas pelo menos fiquei com o emprego, então acho que valeu muito a pena. E enquanto estava a escutar, eu anotei aqui várias palavras. A palavra compromisso, responsabilidade, impacto, talvez algum receio ao escutar a história do teu amigo de o que é isto? Será que se vai repetir na minha própria família, noutras famílias? Porque nessas idades a mente vai por vários caminhos. E ao ouvir e a anotar estas palavras todas, eu comecei aqui a pensar: qual é o teu maior compromisso hoje em dia, agora com 25 anos? Qual é o meu maior compromisso? Eu acho que essa experiência no jornalismo, né? Acho que aqui acabamos de falar um bocado do começo na rádio, mas depois as coisas vão ficando mais sérias. Eu começo antes, portanto, acho que aos 16 anos, dos 15 aos 16, começo já a fazer informação. Acho que a minha primeira peça assim, noticiosa que passou no principal jornal da Rádio Nacional foi aos 15 anos, que passou no Jornal das 13, que quem conhece o métier de comunicação em Angola sabe que o Jornal das 13 é horário nobre. E então uma vez eu fui fazer uma peça, ninguém me tinha dito para fazer,
eu estava a passar na rua, era nessa de sair da rádio e ir para casa, apanhar o candongueiro para voltar para candongueiro, para quem não sabe, é o táxi, né? O táxi coletivo, é como nós chamamos o táxi coletivo lá em Angola. E, portanto, vi uma passeata que estava a ser organizada sobre os direitos dos menores, contra a violação infantil, contra a exploração de menores, etc. E, portanto, estava ali a caminhar, via que havia algumas pessoas mobilizadas. Era, por acaso, uma passeata que estava a ser organizada pelo governo provincial de Luanda. Eu desci, comecei a reparar e via que não havia alguns colegas, portanto, da televisão, de outras rádios, mas não havia lá ninguém da Rádio Nacional. Para mim era estranho, que era muito perto da Rádio Nacional e era um evento governamental, portanto, geralmente os órgãos estatais costumam dar primazia a estes eventos e não havia lá ninguém. Então eu disse, não há aqui ninguém da Rádio Nacional. Estava com o meu telefone e pus-me a fazer entrevistas. Portanto, entrei lá para uma tribuna, falei com um monte de pessoas. Atrevido! Falei com a vice-governadora de Luanda, falei com o ministro da Educação, sem que medo. não me conheciam e que viam, mas quem é esse miúdo? Eu não sei o que é assim. Mas eu até fazer perguntas e dizer, não, eu sou apresentador infantil e queria, né, como é um assunto que também tem a ver com a proteção dos direitos das crianças, fui fazer nessas entrevistas. Depois, volto para a rádio e digo a alguém da redação de notícias, eu fiz essas entrevistas, acho que isso aqui pode dar alguma coisa para vocês utilizarem para o jornal. E na altura estava lá um colega, operador técnico, Bruno Ivo, que liga para um dos administradores da Rádio Nacional, o Sebastião Lino, na altura, e diz, o puto veio aqui com até tem bons sons, etc. Isso dá para ser usado às 13. E aí o Sebastião Lino disse, ok, ele que faça uma peça. Portanto, mandaram para um estúdio onde eu nunca tinha ido. A Rádio Nacional é enorme e, portanto, é também dividida por setores. Sim. Eu sempre trabalhei na Rádio Luanda, portanto, nunca tinha ido à redação de informação, à redação central. Mandaram para um sítio, disseram, escreva aí um texto, faz alguma coisa, que essa peça tem que sair com urgência para o Jornal das 13. E foi assim, portanto, fiz aquilo a correr, tive ajuda na altura. Eu lembro que os locutores deste jornal tinham sido a Amara Dalva e o Amilcar Xavier, que me ajudaram. Grandes nomes. Que me ajudaram já a ir arranjando o texto. Gravei e a peça passou. Desde então, acumulei essa função de locutor do programa infantil e portanto, repórter. Meio que tornei-me repórter. Também fazia muitas peças para informação. E isso, voltando à questão de qual é a minha missão, eu acho que a partir dessa altura a minha missão ficou muito voltada a essa questão do serviço público. E essa é das grandes lições que eu aprendi na Rádio Nacional, e apesar de já não lá estar, portanto, é a primeira instituição onde eu trabalhei e onde fiz muitos amigos e onde aprendi muitas coisas, e portanto sou muito, muito grato também às pessoas que conheci lá e ao tempo que lá estive. Acho que a maior noção que eu retirei do meu tempo lá é essa ideia de serviço público, de que realmente as pessoas estão à espera que com o nosso trabalho elas possam ter acesso a uma melhor informação e compreender que efetivamente aquela informação que nós passamos tem de ser passada da forma mais cuidadosa possível, porque realmente tem impacto direto na vida das pessoas. E então eu acho que essa noção de serviço público, de utilizar esta ferramenta para servir os outros, passou a ser um grande elemento na minha vida profissional, mas também um bocado na vida pessoal. E hoje, em que trabalho mais como freelancer, mas em que estou mais dedicado um bocado a questões académicas, isso continua também muito a pautar a minha atuação, que é em que medida é que eu posso utilizar o privilégio que tenho, que eu acho que é sempre importante considerar que termos a possibilidade de chegar a certos lugares também é consequência direta dos privilégios que temos. Depois uns aproveitam mais, outros menos, mas neste contexto em que vivemos, sobretudo se estivermos a falar da realidade angolana em particular, onde os jovens enfrentam tantos desafios, onde existem tantas insuficiências, eu olho para o privilégio que eu tive e que tenho e penso sempre em como é que eu posso utilizar as ferramentas que tenho acesso para servir de alguma maneira. É claro que aos 12 anos pensava que ia servir para mudar o mundo.
hoje tenho uma visão um bocado menos utópica, mas continuo bastante crente de que, de alguma forma, é possível utilizarmos os recursos que temos ao nosso dispor para mudar alguma coisa, para impactar alguém que nos ouça, para fazer alguma coisa de positivo. Uma visão protópica, de que nem é utopia, nem é distopia. Sim. Tipo, a pessoa está ali no meio a tentar navegar naquilo que consegue fazer de melhor. Sim. Mas também foi na Rádio Nacional de Angola que tu percebeste a força da censura. Portanto, quando é que uma palavra que saia do guião, que está esperado, pode depois trazer um impacto que é um impacto prejudicial para quem está ali a fazer o seu trabalho, a servir, conforme tu dizias. Exatamente. E eu meio que levei algum tempo para compreender isso, porque não que fosse naive, né? Portanto, tive noção sempre do contexto. Antes não tivesse também crescido, como a Paula mencionou, neste ambiente de jornalistas. Pois. Que são muitos jornalistas, as minhas, que são grandes figuras que eu admiro, muitas delas voltadas à imprensa privada e a entender como é que naquele contexto, sobretudo né, estamos a falar, quando estes jornais privados começaram a surgir, etc., os desafios que eles tiveram que enfrentar para se manter, e hoje quase que não temos imprensa privada em Angola, são pouquíssimos os títulos que continuam, que sobrevivem face a um contexto de uma grande repressão e onde não é desejável que se ofereçam perspectivas alternativas àquele que é o discurso oficial. Portanto, mas as pessoas sempre me perguntaram, mas Israel, como é que tu andas esse tempo todo na Rádio Nacional de Angola? Nunca te aconteceu nada, nunca te cortaram nenhuma palavra, nunca te proibiram? Eu disse, não, porque eu, para além da Rádio Nacional, sempre tive nunca fui coartado de ser opinião pública. Durante algum tempo até assinei uma crónica no jornal O País, aos finais de semana, onde eu escrevi as minhas opiniões sobre várias coisas, etc. E este episódio que aconteceu na rádio em 2021, onde eu li uma crónica de um professor e ativista, Mwene Vunong, terá suscitado, portanto, uma reação muito estranha na minha visão e muito desproporcional, porque, portanto, era 2021, um ano antes das eleições, e pairava ali uma certa paranoia, como sempre acontece, e um senso de que temos que controlar mais o que sai, porque isso tem um grande potencial de atingir as pessoas e de influenciar as pessoas de alguma maneira. E, portanto, eu fiquei profundamente triste. Na verdade, a palavra foi triste, porque aquelas pessoas que fizeram a condução do tal processo, como foi colocado primeiro um processo de suspensão temporária, em que eu tinha ficado proibido de fazer programas em direto até nova ordem. Mas me diziam que podia continuar a fazer a minha atividade, podia fazer programas gravados, né, que é muito conveniente, porque aí o controle é maior, e que continuava a usufruir normalmente de todos os benefícios, portanto, continuava a receber salário sem problema, apesar de já não estar a desempenhar as atividades correntes. E isso para mim foi muito estranho. Eu recusei essa proposta, porque entendia e continuo a entender que a liberdade de imprensa é uma premissa fundamental para aquele tal serviço público sobre o qual eu tenho vindo a falar. E, portanto, achava que continuar naquelas condições era compactuar compactuar com um contexto, com uma realidade onde as pessoas não podem expor as suas visões, portanto, porque aquele texto nem sequer era meu, eu fiz a atribuição do autor, mas achava, portanto, tinha feito um juízo jornalístico que fazia sentido ler aquele texto, que na verdade era uma perspectiva reflexiva e crítica sobre uma situação que se vivia em Luanda na altura, sobre as chuvas e a gestão que o governo provincial fazia das chuvas, e que todo mundo que conhece Luanda sabe que essa é uma situação recorrente, portanto não era mentira nenhuma. E então eu achava que a rádio, portanto, que aquele espaço que eu tinha, enquanto uma rádio pública, portanto, que isso é sempre importante dizer, uma rádio estatal pública, como quem diz, uma rádio financiada com recursos públicos,
deve ser um espaço onde as mais variadas vozes têm efetivamente vez e possam ser ouvidas. E eu senti que se não podia fazer isso naquele espaço, talvez não estava no lugar correto, e então decidi sair por decisão própria. E depois dessa decisão, o que é que aconteceu na tua vida? Olha, algumas pessoas brincam que foi das melhores decisões que eu tomei. Eu digo, eu não sei se foi das melhores decisões que eu tomei. Foi a decisão que eu entendi que tinha que ter tomado na altura, e que algumas pessoas vieram depois falar comigo e disseram, pá, muitos parabéns, és muito corajoso e etc. E eu lembro que eu na altura disse, não, eu também estou numa posição em que posso sair. Isso para dizer que manifesta um certo sentimento de solidariedade com aquelas pessoas que não podem sair. Porque há um conjunto de condicionantes que mantém as pessoas naquele lugar. Portanto, as pessoas não exercem... Claro, existirão bons e maus jornalistas. Existirão pessoas que acreditam que o trabalho propagandístico se deve sobrepor. Mas também existe, e isso eu digo porque conheço e porque aprendi com muitas dessas pessoas amplamente comprometidas com o jornalismo, mas que estão constrangidas àquelas limitações ou por falta de alternativa, né? Sabemos que é um mercado, tal como o português, muito pequeno, não tem muitas alternativas, ou porque são pais, são mães de famílias, têm filhos para sustentar, têm um conjunto de responsabilidades que não se compadece com abandonar um local de serviço do dia para a noite. Eu não estava nessa circunstância, outra vez entra a questão do privilégio. Tinha 17, 18 anos, não tinha nenhum compromisso. Sempre entendi que darei sempre o meu melhor onde estiver, mas não pertenço a ninguém. Portanto, pertenço a onde me sinto melhor, e hoje posso me sentir bem aqui e amanhã eventualmente noutro sítio. Portanto, nunca fui muito fã dessa ideia de eu trabalho nesse sítio há 30, há 40 anos e etc. Que é um discurso muito comum. Até para a tua geração isso não faz assim. Sim, acho que não faz para a nossa geração já não cola. Mas nós crescemos a ouvir esse discurso. Sim, claro. De que eu estou no funcionalismo público há muito tempo, há 30, 20 anos. E na minha cabeça, portanto, já não faz muito sentido. Eu fico onde me senti melhor, onde tiver oportunidade e onde entender que existe um alinhamento de valores. E isso é que é importante. E até possibilidade de crescimento, não é? Exatamente. Possibilidade de crescimento, sentir que estou a ser desafiado, gosto de desafios. Já se percebeu. Acho que já se percebeu que eu sou uma pessoa que gosta de desafios, mas essa questão do alinhamento de valores é importante. Eu, quando falo alinhamento de valores, não estou necessariamente a falar de um alinhamento ideológico, né? Eu acho que pode haver uma discordância no sentido ideológico, desde que haja um campo que privilegie o debate e a discussão de ideias, né? Quando se criam, portanto, disso eu sou completamente adepto. Se há uma possibilidade das pessoas coabitarem juntas, mas ainda assim de serem respeitadas e de terem o lugar privilegiado para discutir essas diferentes perspectivas, eu participo disso porque é nessa filosofia mais ou menos de existência que eu acredito. Agora, num lugar onde só as opiniões de uns é que servem e os outros não podem dizer nada e têm de se condicionar, ainda que for as maiorias, aí já estou menos em acordo e prefiro me retirar quando assim for. E os incomodados é que sempre têm de se retirar, né? Há esse ditado, os incomodados que se retiram. É verdade. Quando é possível, como tu há bocadinho referiste, exatamente. E foi Sim. Um bom ponto. Mas depois, como é que vais para a Inglaterra estudar? Porquê Inglaterra? Portanto, eu já tinha ido à Inglaterra, acho que foi à Inglaterra em 2017, porque portanto, surgiu essa oportunidade de ir à Inglaterra. A minha mãe também sempre foi uma pessoa muito, um bocado muito para a frente, e de desafios, portanto ela quem sai aos seus. Ela conhecia mal a Inglaterra, mas ainda assim disse, eu acho que tu tens de ir, etc. Hoje, olhando bem, eu acho que já era uma tentativa da minha mãe também de me afastar um bocado daquela conjuntura, e também porque ela achava que eu
que eu podia fazer outras coisas, né? Estávamos a conversar um bocado antes do podcast começar, que havia naquela altura um grande incentivo às engenharias, né? Com boom do petróleo, uma grande indústria, bons salários, etc. Então havia um grande incentivo às engenharias. Eu, por acaso, fiz ciências físicas e biológicas, né? Que é alternativa em Angola para quem quer fazer, sei lá, ciências exatas, chamadas ciências exatas. A ideia da minha mãe, ela pensava que eu fosse engenheiro. E ouvi dizer que tu então, acho que levaste essa narrativa até bem longe, Sim, não é? acho que vou para a Inglaterra para ser engenheiro, mas depois acabo por fazer o curso de jornalismo. Não foram, os primeiros momentos não foram fáceis, porque, portanto, era uma realidade que eu desconhecia, portanto, tinha pouco conhecimento, mas foi realmente a primeira vez em que eu me senti estranho. Como assim? Foi a primeira vez em que eu não compreendia a forma com que os outros olhavam para mim, ou a forma com que os outros me liam, né? Porque acho que em Angola, ter crescido em Angola, um bocado que organizou as minhas ideias, portanto, em categorias, né? Em Angola a questão da classe social é muito acentuada, né? Para definição e até para a forma com que as pessoas são tratadas e são olhadas. Há alguns elementos sobre a questão racial que também vão surgindo, mas não é um elemento principal. Não é um elemento principal. Então ter ido para a Inglaterra foi meio com um choque nesse sentido, porque aí eu comecei a entender que o principal elemento de identificação que eu tinha era ser negro africano. Que era uma coisa que eu depois vinha a descobrir que é diferente. É diferente. Né? Ser um negro britânico e ser um negro africano. E então foram os primeiros meses na Inglaterra onde eu ouvi as questões mais estapafúrdias, mas interessantes da minha vida, dentre as quais, como é que tu chegaste aqui? Como é que tu vieste? A nadar? Vieste a nadar? Perguntaram-te se chegaste a nadar. Como é que tu, mas repetidas vezes, como é que tu vieste parar aqui? Porque eu dizia, eu sou de Angola, etc. Mas Angola, como é que tu chegaste até aqui? Eu achava isso engraçado, portanto, nem era problemático. Para mim era mas meio acham que que não há cômico. companhia aérea? Qual é que é a ideia? Um desconhecimento total na altura. Isso eram colegas que iam perguntando, etc. E, portanto, foi nessa altura em que eu também, por causa destes comentários, que no início eram engraçados, mas depois eu comecei Depois a sentir que aquilo tinha outras repercussões, dentre aqueles olhares mais assim, focados à volta para a tua terra, aqui estás na Inglaterra, fala-se inglês, não se fala outra coisa, na altura tinha um afro, tocar no cabelo, etc. E portanto tudo isso levou-me a um mundo que eu desconhecia, mas aproximou-me bastante ao continente africano, o que parece ser estranho, mas é nesta altura onde eu começo de forma mais incisiva e pela primeira vez a ficar mais, portanto, ter mais atenção a experiências e a coisas que outras personalidades, outros escritores, outros intelectuais africanos falavam sobre as suas experiências no Ocidente. É nessa altura onde, por exemplo, eu vou descobrir Chinua Achebe, que não conhecia até os 17 anos em Angola. Como é que é possível, não é? Como é que não é possível? Não se abordar estes autores? O que me parece, que para mim, né, hoje olhando, um choque, como é que terminamos o ensino todo, da iniciação até o 12º ano, num país africano, e como é que Chinua Achebe passa por despercebido. Colonialismo. Passa Claro, exatamente, essa é a resposta. E então não vamos promover o pensamento crítico. Exatamente, eu me aproximo a estes pensadores. Depois a Chimamanda Ngozi Adichie, que na altura já, o Americana, que já era um grande sucesso e que falava um bocado dessa experiência dela também nos Estados Unidos da América, que ela foi enquanto estudante, e as experiências que passou. E mesmo alguns autores até locais. Portanto, eu lembro, por exemplo, de um livro de uma autora
britânica, chama Rainy do Lodge, que é Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Aquilo tornou-se a minha bíblia da noite por dia. E eu, de repente, tornei-me a pessoa mais panafricanista possível, porque era o único refúgio que eu tinha encontrado na altura para lidar com aquela conjuntura onde ninguém me entendia, onde grande parte das pessoas não entendia o que eu estava a falar. Eu acho que há uma tradução portuguesa, né? Que é porque é que deixei de falar com pessoas brancas sobre racismo. Sobre racismo, exatamente. Não é? Acho que é essa. Acho que há uma tradução em português já. Mas estava aqui a pensar em qual é que foi a diferença para ti que saltou assim à vista de tratamento entre pessoa negra britânica e pessoa negra africana. Apesar, eu senti que, apesar de existir algumas correntes de pessoas que tentam pôr tudo na mesma caixa, é tudo a mesma coisa, não, mas eu acho que são experiências completamente diferentes, né? Porque as questões com que se debatem, por exemplo, estas as pessoas que tenham descendência africana, mas que já tenham nascido, por exemplo, na Inglaterra, são questões, portanto, por exemplo, identitárias, né? Muito mais acentuadas. Essas pessoas, portanto, têm um sentimento de pertença naquele país, porque é o único país que conhecem. Muitas das vezes não conhecem um outro país, é o único país que conhecem. E, portanto, vivem nessa ambivalência entre ser e não ser, entre pertencer e não pertencer, entre querer pertencer e não receber a validação social para pertencer. Portanto, e estas problemáticas que, portanto, marcam de forma muito profunda a vivência de muitos afropeus, né? Eu gosto muito desse termo agora, mas dessas pessoas com descendência africana que nascem no Ocidente, e falamos da Inglaterra, mas podemos falar de várias outras realidades, inclusive a portuguesa, são experiências diferentes daquela pessoa. Portanto, eu não tinha uma crise de identidade. Sim, tu sabias bem quem tu eras. Eu sabia bem quem eu era. Angolano. Eu só não entendia todas essas concessões que vinham relacionadas a ser africano. Portanto, uma expectativa muito reduzida, por exemplo, a nível do desempenho académico, né? Não só, primeiro, por questões linguísticas, né? Falava português, eu ainda tive que fazer um curso de inglês, mas depois uma expectativa profundamente problemática sobre como é que tu consegues fazer tão bem, como é que tu consegues ter a nota tal, né? Portanto, expectativas muito baixas em relação àquele que seria poderia ser o meu eventual desempenho, que é uma coisa que vos conto, continua até os dias de hoje, porque mesmo hoje no doutoramento há pessoas que me perguntam, mas como é que tu consegues escrever tão bem? No doutoramento. Exato, mesmo hoje no doutoramento. Sim. Mas como é que tu consegues escrever tão bem? E me perguntam, na Inglaterra, como também me perguntaram aqui, em Portugal, quando eu estive a fazer o mestrado, e aqui em Portugal a pergunta foi, mas como é que tu consegues escrever tão bem em português? E essa pergunta veio de um professor, no programa de mestrado. Portanto, para mim o problemático foram mais essas ideias que vinham todas relacionadas ao ser africano. É como se ser africano tivesse uma associação direta à incapacidade, ao saber fazer menos em relação aos outros, e etc, etc. E então, para mim, a dificuldade foi mais nesse sentido, entender, mas por que é que as pessoas pensam isso de nós? Mas como é que não nos conhecem? Como é que se responde a uma pergunta dessas? Pois é. Depende. Eu lembro que no início, com muito choque, portanto, realmente estupefacto com esse tipo de enunciações. Hoje, já, dependendo do momento, já tenho algumas, assim, respostas afiadas. Imagino. Bring it, que é para a gente aprender. Estou a tomar notas, Joel. Eu ainda estou a aprender. A ponta da língua. Mas sim, agora já respondo um bocado mais à medida. E até quando necessário, tomo as devidas medidas. Portanto, eu fui sempre muito, e um bocado isso, meio que uma cultura que aprendi na Inglaterra, que é não deixar as coisas passar. E, portanto, lembro-me que desde a universidade na Inglaterra que eu comecei, por exemplo, a mandar cartas sobre o professor que disse tal. Eu se tivesse que reunir hoje todas as cartas que eu já mandei nesse período, já daria umas quantas, porque e muitas das vezes não acontece nada, mas eu sou sempre a favor de criar um precedente. É o serviço, é esse compromisso com o serviço público e com a mudança. Sim. De criar um precedente
de dizer eu fui tratado dessa forma e eu não concordo. Claro. Não concordo. Espero que que a instituição onde eu estou faça alguma coisa ou que responda de alguma maneira a este comentário indevido, a esta atitude indevida, etc. Muitas vezes é uma luta que é tão contínua que às vezes é muito cansativa. Sem dúvida. E nisso eu acho que Sem todos dúvida, aqui sim. temos noção. Tenho doutoramento, pós-doc. Podes crer. Exato. Já estamos todos doutorados nessa matéria. Querendo ou não querendo. Mas sim, eu tanto tento hoje, né? Também vou continuando a desafiar estas ideias, estes preconceitos com que sou tratado, com que somos tratados. Às vezes não sou o único, às vezes há outras pessoas na sala que às vezes preferem não dizer nada, ou porque já estão muito acostumadas, ou porque cresceram naquela cultura, que é uma coisa que das outras diferenças. Exatamente. Entre o afrodescendente que nasce no Ocidente e o que vem, né? Porque há pessoas que, tanto, como crescem nesse ambiente de uma violência constante, meio que aquilo se torna algo comum e, portanto, naturalizado. Eles são mesmo assim, nem vale a pena dizer nada. Enquanto que, para mim, sempre uma indignação muito grande e sempre a pensar, haverá de haver alguma forma de resolver isso. O que em muitos casos culminou, como já disse, em uma grande frustração e em um sentimento de o que é que eu estou aqui a fazer, né? O que é que eu estou aqui a fazer? Se não me sinto compreendido, se as pessoas não querem ouvir qual é a minha experiência, se as pessoas não querem considerar, se há e para mim é das maiores frustrações, que é a comparação entre a perspectiva discursiva das instituições e a prática. Portanto, isso é o que mais me deixa insatisfeito. Temos estas instituições de ensino superior, né? Eu estou a falar de instituições de ensino superior, mas podem se estender a outras, que tenham um material propagandístico altamente voltado à diversidade, à inclusão e à promoção do ambiente em que todo mundo se sinta bem, mas depois na prática, efetivamente, não há um casamento entre aquilo que se diz discursivamente e aquilo que acontece. E essa hipocrisia também, para mim, tem sido muito difícil de navegar. Mas acho que somos muitos nessa condição. Qual é o foco do teu doutoramento? Portanto, o meu doutoramento tem uma perspectiva mais histórica. Apesar de eu não ser historiador, eu tenho portanto, a minha formação é mesmo em jornalismo, mas o foco do meu doutoramento é a história do jornalismo angolano após a independência. Durante os primeiros anos após a independência. Imaginas quem é a primeira fonte, né? Sim, claro. Que é um período que me fascina, fascina entender como é que o setor da imprensa se reergue face aos golpes que também surgem com a conquista da independência, porque não são só rosas. Portanto, há um conjunto de setores depois das independências dos nossos países que vão sofrendo muitas falências simplesmente porque os técnicos foram-se embora. Portanto, havia falta de mão de obra de mão de obra qualificada e, portanto, é interessante ver como é que aquele espírito de reerguer um novo país une também os jornalistas, os jovens que queriam ser jornalistas, e como é que a partir daí é criada então essa primeira geração de jornalistas angolanos no pós-independência. Então é mais ou menos esta área que me interessa. Parece-me que estás a querer resgatar aqui uma série de coisas. Sim. Justiça? Não sei, eu acho que há um espírito que move as gerações, dependendo do contexto. Acho que o contexto é sempre um elemento que catalisa bastante a atuação das pessoas. Então as pessoas se sentem muito comovidas em determinados momentos históricos porque alguma coisa está a acontecer. Exato. E eu acho que nessa altura, portanto, um país novo a portanto, a tentar se reerguer e a tentar encontrar futuro é um momento muito fascinante para uma nação em que as pessoas dão tudo o que têm e às vezes do que não têm para poderem construir um país novo. Então eu tenho interesse em compreender
como é que isso moldou a história do jornalismo angolano. Olha, País Novo levou-me logo para o Matias. Que é uma música que eu adoro. Linda. Arrepia-me Eu também. cada vez que também. ouço. Sim, sim. Porque é exatamente essa idealização e esse esperançar, mais uma vez, utilizar aqui uma palavra que foi introduzida pela nossa querida Paula Almeida num dos episódios do tal podcast. Mas como é que estás a esperançar? Quais são as tuas esperanças, não só para Angola, mas para o mundo? Assim, já uma pergunta quase de reta final. Isso passa muito rápido. Opa, que bom. Olha, mas acho que já passou uma hora. Não, sim. Já, não, mas no sentido de que temos sempre esta sensação com todos os convidados e convidadas. Não se sente a passar, não é? Sim. Que bom. Que bom. Olha, eu honestamente tenho uma visão não tão utópica e esperançosa quanto eu gostava de ter. Eu acho que, por exemplo, se vamos falar de Angola, começar por Angola, vivemos momentos muito difíceis e é difícil, eu tenho essa dificuldade e acho que é problemático que um jovem tenha essa dificuldade de perspectivar um futuro risonho próximo, tendo em conta toda a conjuntura. E isso, né, tem várias nuances, tem várias variáveis, né? Mas eu acho que a principal que capta a minha atenção é a incapacidade que nós continuamos a ter, e quando falo nós enquanto país continuamos a ter, de responder aos anseios de uma população que tem tanta dificuldade, que é tão sofrida, e que ainda assim dá o que tem e o que não tem outra vez para reerguer, para contribuir, para fazer coisas. Portanto, há realmente, isso nem é para ser poético nem nada, há realmente um sentido aí muito, muito heróico das pessoas que tentam, que vão lutando, que vão fazendo projetos comunitários, por exemplo, exatamente para dar resposta a carências institucionais, mas que ainda assim não há um sentido de ouvir essas pessoas. E então, por exemplo, nesse momento, o que chama muito a minha atenção são as manifestações que os jovens em Luanda e um bocado por todo o país, em Luanda e não só, na verdade um bocado por todo o país, que os jovens têm organizado no sentido de chamar a atenção do poder político sobre a necessidade de se pensar um futuro para Angola. Porque eu acho que esse ano, particularmente, andamos todos a fazer essa reflexão dos 50 anos, mas parece que a celebração não abrange a tanta gente. Há um tom institucional de muita celebração em Angola e em Moçambique. Sim. Mas eu vi há bocado com a independência de Moçambique, eu mandei mensagem para uns amigos que tenho em Maputo. Atenção, que vais dizer moçambicana à escuta. a felicitar pelo dia da independência, e as respostas que recebi não foram tão positivas. Portanto, claro. Eu acho que sim, os 50 anos são efetivamente um marco importante. E é importante celebrá-los. É importante celebrá-los, mas é igualmente importante refletirmos sobre aquilo que fomos os últimos 50 anos e que próximos 50 anos queremos ter. Porque o mundo, efetivamente, não termina aos 50 anos. E em 50 anos prometes, não é? Claramente. Eu estou quase lá. Prometes que não. Acho que não termina nos 50. Acho que há mais vida para além dos 50 anos. Mas há efetivamente existem muitas áreas que nós precisamos de melhorar. E os jovens querem ser parte dessa mudança, têm de ser parte. Eu acho que é inevitável que por mais que as elites políticas e que as pessoas que controlem os países continuem a ser de outras gerações, os jovens de um continente tão jovem como o nosso africano, não podia ser diferente, vão fazer parte dessa mudança e sinto que estamos todos à procura de um lugar para sermos ouvidos, para discutirmos e para darmos as nossas perspectivas. Eu acho que isso reflete um bocado também o estado de tanto caos em que está o mundo. Eu há dias em que acordo realmente e que não tenho vontade de fazer absolutamente nada, porque me parece extraordinária a capacidade que nós temos de viver nesse mundo com tantos problemas, com tantas guerras, com tantas injustiças, mas somos privilegiados, estamos numa parte do mundo em que podemos acordar, podemos fazer a nossa vida, podemos ir ao parque, podemos ir trabalhar, podemos brincar com os nossos, etc.
E isso que devia ser tão Um direito comum, universal, sim. não é? tão Exatamente. universal, efetivamente não é. E então acordar e olhar para as notícias que nos chegam de várias partes do mundo, da Palestina em particular, realmente é um exercício muito, muito, muito difícil. E então não consigo idealizar que mundo é esse, justiça, de direitos, todas essas palavras bonitas que nós usamos e repetimos e reproduzimos, sem que haja efetivamente liberdade para todos os povos, sem que haja efetivamente uma realidade onde o sofrimento alheio é o nosso sofrimento e nos causa igual indignação. Portanto, sim, eu acho que é muito difícil fazer uma conjectura do mundo melhor ou próspero, etc., no contexto atual em que vivemos. Agora, é importante que nós não deixemos de fazer a luta, e a luta acontece de várias maneiras, portanto, utilizamos vários recursos para fazer a luta, mas é importante que nunca normalizemos o sofrimento do outro. Exato. Né? Não perdemos empatia total. Quando isso acontece, eu acho que é o extremo que se pode atingir. Parece, em alguns casos, como aqui o português, em que está-se a caminhar um bocado para aí, essa ideia da qualquerização. Uma jornalista angolana que usa essa expressão, a Luzia Muniz, a qualquerização do outro, né? E mesmo o próprio discurso político das últimas semanas, dos últimos meses, que trata o outro como uma mercadoria, né? como algo sem valor, deve ser um elemento que nos preocupa e que reafirma, que deve reafirmar em nós os poucos não, acho que até há muita gente com a mesma indignação. Às vezes não temos a sensação de que são mais pessoas pró-ódio, mais pessoas pró-desumanização do que o contrário. Não, existem muitas pessoas, mas é importante que nós possamos unir. Porque estão a ter mais palco. Sinergias. Infelizmente, muitos dos que estão do outro lado também estão a dar demasiado palco a essas vozes, inclusivamente nas nossas redes sociais, não é? Que é uma discussão que eu tenho com alguns amigos, que é não reproduzas esse conteúdo. Exatamente, não vale a pena. E esta, só para terminar, talvez, não sei se é para terminar, sim. mas acho que é para terminar. E eu acho que este olhar tão de estranheza e de desdenho para o outro tem se manifestado de várias maneiras. Por exemplo, quando a Paula me mandou o convite para vir a este programa, eu vou-vos confessar que eu fiquei um bocado receoso. Então? Por quê? Porque eu acompanho este programa e acompanho as publicações que são feitas sobre este programa e sobre os convidados que por aqui passam. Já sei para onde é que tu vais. E quando eu vou olhar para as respostas, né, para as reações às intervenções das pessoas que aqui vêm, é surreal. Mas eu estive a pensar ao caminho que talvez esse programa, nesta configuração, é uma afronta à estética mediática portuguesa. Porque tem tanta gente negra a participar no espaço público mainstream, portanto, não é aquilo que outras pessoas chamariam de guetização, não é RTP África, que é o lugar deles, que é assim que se entende. Há o lugar deles e há o nosso lugar, que é o lugar mainstream. Portanto, ter tanta gente, ter pessoas negras que vêm aqui partilhar visões, que venham falar sobre a sua vida, que venham partilhar interesses e que nos ensinam tanto. E ter aquele rapaz que lê, o Francisco ser tratado daquela forma tão repugnante, é realmente um sinal indicativo de que as coisas não estão bem. Uma criança de 12 anos. Exatamente. E então, esta é uma forma de vos dizer que realmente vocês estão a fazer uma coisa útil. Porque estão a desafiar exatamente aquela que é a estética mainstream, aquilo que as pessoas estão acostumados a ver. E parece às vezes que até, quanto mais, já vi até pessoas a questionarem as credenciais de alguns participantes, professores que aqui tiveram, e a questionarem porque
que é professor aqui, vai ser professor onde nasceu e etc. De um discurso tão vergonhoso, tão repugnante, que realmente deixa a pensar que há ainda um caminho muito grande a ser feito. E, portanto, num país que celebra os 50 anos, celebrou o ano passado, este ano, 51 anos do 25 de Abril, que continua ainda a ter tanta dificuldade de lidar com o seu passado histórico, que continua a arranjar tantas artimanhas para justificar o injustificável, continua a ser incapaz de ouvir o outro, é efetivamente um país que terá muita dificuldade em fazer um caminho de progresso, onde a inclusão, a diversidade não sejam pautas propagandísticas, mas sejam efetivamente uma realidade, sejam reais, uma realidade que reflete o olhar humano sobre os outros, né? Que contribuem e que fazem desse país e que fazem esse país acontecer todos os dias e que impacte positivamente a vida das pessoas. Exatamente. Israel, olha, foi um gosto, que viagem. Grata. Que viagem. Grata por teres aceitado e por não te teres intimidado. Exato. Portanto, os comentários e reações que, olha, de depreciação. Sim. Coloquemos nestes termos. Sim. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.